Salve, salve galera! Vamos então para a nossa próxima aula. E hoje nós vamos falar dos movimentos populacionais, ou também conhecido como migrações. Entender esse movimento é entender um movimento extremamente complexo que sempre ocorreu e sempre vai ocorrer ao longo da história do homem sobre a Terra. Todos os deslocamentos espaciais, sejam eles de maneira positiva, sejam eles de maneira negativa. Não se esqueça, bonitinhos, que na descrição do vídeo tem os exercícios para você copiar e responder no seu caderninho, não é verdade? Isso é bom para praticar a escrita. Tem um link de exercícios também para você praticar aí exercícios de múltipla escolha, beleza? Vamos então para a nossa próxima aula, os movimentos populacionais. Então a gente começa assim, por que as pessoas migram? Depende. As pessoas migram devido a vários e vários fatores. Normalmente as pessoas migram para procurar no seu local de destino uma condição melhor do que no seu local de origem. Agora, por que elas migram? É uma pergunta bem difícil de responder. Mas normalmente elas migram, como eu sempre falei, para procurar algo melhor. E é curioso que migração não existe classe social. Ah, a pessoa da classe mais baixa ela migra mais, a pessoa da classe mais alta ela migra mais. Não, a migração é um fenômeno que ocorre em todas as classes sociais, independentemente de origem, independentemente de etnia, independentemente de cultura, independentemente de religião. Então, as pessoas migram sempre procurando algo melhor, porque provavelmente algo ruim ou algo que não é tão desejável assim no seu local de origem vem acontecendo, podendo essas migrações ter consequências positivas e consequências negativas. Só para a gente lembrar, pode parecer óbvio, mas vale destacar para vocês. Migração significa o deslocamento espacial. Então, sair de um ponto para outro, isso é migração. Às vezes a gente usa essa palavra de maneira tão comum, mas a gente às vezes não consegue entender o que é migração. Então, por que as pessoas migram? As pessoas migram sempre procurando algo melhor. Agora, uma coisa em específica, isso é muito complexo. Depende muito do fator, depende muito do porquê ela migrou. Por exemplo, existem causas de migrações por guerras, perseguições religiosas, fatores naturais, desemprego. São vários fatores que levam as pessoas a migrar para outros lugares. Pensando nesses fatores que levam as pessoas a migrar para outros lugares, nós vamos ter dois fatores. Fatores de atração e fatores de repulsão. Esses dois fatores basicamente vão concluir o movimento populacional em um determinado espaço. Veja só, imagina que eu estou num determinado espaço e esse espaço ele vem passando por uma seca extremamente severa. Logo, a seca é um fator de repulsão, é um fator que vai me tirar daquele espaço. E aí eu vou sair daquele lugar porque estou sofrendo a seca. Eu vou para um lugar onde não tem seca, onde chove bastante e eu consigo plantar. Então o chover bastante é um fator de atração. Então olha só, fatores de atração, como o próprio nome ele diz, são fatores que atraem a população. São fatores que convidam a população a ir para um determinado lugar. Já os fatores de repulsão são os fatores que expulsam as pessoas. Então se a gente for pensar, veja só, vamos lá, fatores de repulsão, guerras, desastres naturais, perseguição religiosa, isso são fatores de repulsão. São fatores que fazem a pessoa sair daquele espaço. Fatores de atração, emprego, segurança, alimento, ou seja, são fatores de atração. É muito difícil, cara, ninguém vai sair de um lugar, imagina só, eu estou vivendo bem no meu espaço, eu tenho todos os elementos possíveis para viver bem no meu espaço e eu vou para um lugar onde eu não vou ter mais nada disso. Não. Não, não e não. Então a migração, normalmente, pelo menos em 99,99% dos casos, a pessoa ela sai de um espaço que está ruim e vai para um espaço que ela acredita ser melhor. Eu só não coloquei 100% porque nós sabemos que tem casos e casos específicos. Então são dois fatores clássicos aí para nós entendermos. Os fatores de atração e os fatores de repulsão. Beleza? Pensando nesses fatores de atração e repulsão, nós temos os movimentos populacionais. Basicamente, três tipos de movimentos. Por que as pessoas migram? Eu vou ter os movimentos voluntários, os forçados e os movimentos controlados.
Normalmente, os principais movimentos populacionais na Terra são movimentos voluntários, aquele movimento que a pessoa, ela mesma, decide migrar, ela mesma decide sair daquele seu espaço sem nenhuma pressão, sem ninguém obrigando a sair daquele espaço. Esses são movimentos voluntários. Por exemplo, eu recebo uma proposta de emprego em um outro lugar. Ninguém me obrigou a sair daquele lugar. E essa proposta de emprego é melhor. Eu vou sair, eu vou migrar. Então isso é um movimento voluntário. Entretanto, vale destacar que ao longo da história, muitos movimentos não foram tão voluntários assim. Ao longo da história, e infelizmente, atualmente, nós estamos passando aí, em várias regiões do mundo, movimentos forçados. Por exemplo, um refugiado, ele sofre um movimento forçado, ele é obrigado a sair daquele lugar. Então, normalmente, o movimento forçado vai ocorrer por uma perseguição religiosa, um desastre natural. Veja só, ele estava no seu lugar, mas aí alguém começou a perseguir. Uma guerra, ou de repente um terremoto, uma grande seca, um vulcão, enfim, um desastre natural. Ele foi obrigado, ele foi forçado a sair daquele lugar. E é basicamente questão de sobrevivência. Ou ele sai, ou ele morre. Ou ele não consegue desenvolver uma vida adequada no seu espaço. A gente está assistindo isso principalmente com os refugiados, por isso que eu coloquei esta imagem. Inúmeros refugiados estão tentando sair de vários lugares do mundo, sobretudo, infelizmente, ali na Síria e no norte da África, caminhando para a Europa. Olha só, quais são os fatores de repulsão? Basicamente, guerras, fome e perseguição. Eles estão indo, isso são fatores de repulsão, então eles estão sendo forçados a ir para a Europa. Qual é o fator que atrai na Europa? A segurança. Não bem uma segurança, né? Vocês conseguem entender essa segurança que eu falo. O alimento, uma condição melhor de vida que ele estava tendo no seu país de origem. Veja só. Uma coisa muito importante, eu achava até dar uma destacada, a diferença de um migrante para um refugiado. O migrante, em suma, ele basicamente passa por um movimento populacional voluntário. Ele não tem uma pressão para sair daquele lugar. Refugiado, não. Ele tem uma pressão. Basicamente, o refugiado ele sai porque o local de origem dele é uma questão já que fere a sua própria segurança, que fere basicamente a sua própria segurança alimentar, que fere a sua própria segurança de vida, a sua própria segurança em saúde. Isso é um refugiado, ele é obrigado. Então, se a gente fizer uma análise, os migrantes, eles estão nos movimentos voluntários e os refugiados, que infelizmente é uma situação extremamente difícil e complicada, estão na situação forçada. E aí eu tenho outro tipo de movimento populacional que se assemelha muito, na verdade ele se aproxima muito ao movimento forçado, que é o movimento controlado. É basicamente quando o Estado, um país, passa a controlar a entrada ou não de pessoas no seu território. E por que eu falo isso? Nós temos alguns casos específicos aí no mundo de alguns movimentos populacionais controlados. O movimento populacional controlado ali do México para os Estados Unidos, um movimento populacional controlado ali na Hungria. Nós temos também um movimento populacional controlado da Inglaterra para o restante da Europa. Então é quando o governo controla quem entra e quem sai do seu país. Veja só, se aproxima muito ao movimento forçado. Afinal, muitos refugiados eles pedem asilo nesses países que, por sua vez, controlam a entrada, gerando uma situação extremamente complicada. Pois, veja só, o refugiado ele não consegue voltar para o seu país de origem, dado as guerras que ocorrem naquele lugar, e também não consegue chegar no seu país de destino, pois o seu país de destino controla. Em outras palavras, ele fica no meio do caminho. Que situação complicada. E muitos desses refugiados, nós estamos falando aí de crianças, mulheres passando frio, fome, sede, uma estrutura extremamente horrível. Quais são as consequências demográficas da chegada dessa população, da chegada de pessoas em um determinado espaço? Claro que vai gerar consequências. Consequências positivas e consequências negativas. Eu coloquei aí, primeira consequência, isso é básico, aumento do número de habitantes. Veja só, a Alemanha ela vem sofrendo bastante com isso. Afinal, a Alemanha ela vem recebendo muitos refugiados ali
da Síria, do norte da África, no seu território. Então a primeira consequência, o aumento do número de habitantes, que por sua vez vai fazer com que o governo faça um replanejamento da sua organização socioeconômica naquele novo espaço que está abrigando os migrantes, os refugiados, enfim, as pessoas que estão chegando no seu território. Uma outra consequência são problemas estruturais. Olha só, fica muito difícil. Imagina só, você tem uma estrutura, o seu país tem uma estrutura para organizar, o seu país tem uma estrutura para dar um conforto para 10 pessoas. De repente, agora você tem 20. Então, o próprio país ele tem que rever a sua estrutura. Mas nós temos consequências extremamente positivas. E eu acho que isso é muito válido e vale destacar, que é a troca e enriquecimento de culturas. Veja só, a partir do momento que outras pessoas de outros locais, de origens diferentes, chegam no seu território, elas passam a enriquecer a sua cultura, a criar uma diversidade cultural. E nesse quesito, nós, brasileiros, sabemos muito. Afinal, o Brasil é um país extremamente miscigenado, que recebeu ao longo da sua história pessoas de tudo que é lugar do mundo. Mas, querendo ou não, pessoas novas migrando e chegando no seu território acaba gerando consequências demográficas. Uma das consequências demográficas extremamente triste é a xenofobia. Xenofobia, se a gente for conceituar de maneira bem simples, é aquela pessoa que ela tem aversão a estrangeiro, aversão ao migrante, ela não gosta de imigrante, é uma preconceituosa. E qual que é o problema da xenofobia no mundo hoje? Muitos países europeus têm pessoas xenófobas, têm pessoas que têm aversão a imigrantes. E se a gente for pensar, tem muitos refugiados que, devido a N fatores extremamente tristes, deixaram o seu local e tentaram procurar segurança no seu local de destino. E essa segurança eles não encontram, pois existem pessoas que o perseguem. Esses xenófobos normalmente eles tentam justificar coisas que não são justificáveis. Mas eles tentam falar que os imigrantes eles vão corromper o valor cultural. A ponto, por exemplo, do primeiro-ministro húngaro, que agora eu não vou saber o nome, também não faço questão, falar que a entrada de muçulmanos na Hungria iria deturpar os valores do cristianismo. Olha este absurdo. A ponto de alguns espanhóis dizerem também que a entrada de imigrantes marroquinos do norte da África vão tirar empregos da população espanhola. Claro que não. Mas isso são justificativas para tentar explicar o porquê dessa perseguição. E movimentos xenófobos ao longo da história matou várias pessoas. O próprio nazismo. O próprio nazismo tinha uma aversão ao judeu. Tinha uma aversão a algo diferente. Eu coloquei essa imagem e é bem curioso, que aí você tem uma mulher muçulmana, você tem um guarda, uma barreira, e ele diz, e só volte aqui quando nós precisarmos de você. E é isso que vai acontecer. Porque a Europa vem sofrendo muito com a taxa de natalidade. A população europeia ela não consegue repor a sua população jovem para trabalhar. E essa galera tem uma população jovem para trabalhar, para consumir. E mais cedo ou mais tarde eles vão precisar dessa galera. E essas pessoas que sofrem com a xenofobia, normalmente elas vão... É o que eu falei, elas acabam ficando no meio do caminho, porque elas não podem voltar para o seu país de origem, não podem chegar no seu país de destino porque são perseguidas. No caso da Alemanha, grupos neonazistas perseguindo, colocando fogo em lugares que abrigavam sírios. Olha isso, a gente está falando do século XXI. E aí, normalmente, essas pessoas vão ficar aonde? Esperando o asilo em campo de refugiados. E aí, gente? Campo de refugiados é uma situação que deveria ser temporária. Entretanto, para muitas pessoas, isso se torna permanente. A agência da ONU que organiza essas estruturas de refugiados é a Acnur. E elas acabam construindo esses centros de refugiados em lugares estratégicos, em lugares de passagem desse povo que vem fugindo da sua terra, sobretudo devido a guerras, a perseguição, e acaba dando um lar. Um lar curioso, né? Mas muitas pessoas quando chegam no centro de refugiados, depois de alguns dias, alguns meses caminhando ao relento, agradecem.
agora eu tenho um teto. Pode ser de lona, mas agora eu tenho um teto. E pelo menos aqui é mais seguro do que seguir viagem e tentar chegar a um destino onde pessoas vão ser xenófobas e me perseguirem. Muito obrigado, galera. Essa foi a nossa aula número 5 sobre o processo de urbanização e crescimento da população mundial, esse pequeno curso que eu venho fazendo. E muito obrigado se você chegou até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de curtir, compartilhar, realizar os exercícios, divulgar para o coleguinha. Afinal, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. De nada adianta você aprender se você ficar com esse conhecimento apenas para você. Gostou, né, da propaganda? Muito obrigado, valeu e até a próxima aula. Ah, antes de falar a próxima aula, essa apresentação também está na descrição do vídeo. Beijo e agora sim, até a próxima aula.